O registro de óbito número 84 da 4ª Companhia de Infantaria não deveria ser um mistério, mas é uma arma carregada. Escondido nos arquivos do Estado brasileiro por 6 décadas, aquele papel carrega uma rasura que não foi um erro de burocracia. Foi um apagamento deliberado, um crime de silenciamento que começou no barro das trincheiras de Curupaiti e terminou no pátio de uma fazenda luxuosa. Em 1866, enquanto o Império sangrava na Guerra do Paraguai, o herdeiro da poderosa fazenda Três Rios deveria estar marchando para a morte. Afonso de Alencar, o jovem barão, tinha o nome na lista de convocação, mas sua bota nunca tocou o solo paraguaio. Enquanto ele brindava nos salões do Rio de Janeiro, um contrato de alforria que nunca viu a luz do cartório era assinado nas sombras. Alguém precisava ir no lugar do herdeiro. Alguém que pudesse ser descartado sem deixar rastros ou herdeiros legais. E essa pessoa não era um homem, mas uma mulher que guardava segredos que poderiam implodir a dinastia dos Alencar. Helena não era apenas uma escravizada na Casa Grande. Ela era a memória tática de um crime de Estado que o tempo quase enterrou. Se você quer entender como uma heroína de guerra foi condenada a ser devorada por animais, fique comigo até o final desta investigação. Que este não é um conto de fadas sobre o passado. É o relato de uma sobrevivente que desafiou o Império com uma medalha escondida no forro do vestido. Deixe sua nota de 0 a 10 para o peso desta história nos comentários e se inscreva para não perder o desfecho deste caso proibido. A atmosfera na fazenda Três Rios em 1870 era de um silêncio que machucava os ouvidos, um presságio de que algo estava prestes a ruir. Dona Ismênia, a sinhá, caminhava pela varanda com a autoridade de quem acredita que o chicote é a única lei que Deus reconhece. Ela odiava o retorno daqueles que sobreviveram à guerra, especialmente daqueles que voltaram com os olhos cheios de verdades que ela preferia ignorar. Helena havia voltado do fronte não como uma serva quebrada, mas como alguém que viu o fim do mundo e aprendeu a não ter medo de homens fardados. Ela servira como enfermeira de campanha, mas os relatórios secretos diziam que ela fazia muito mais do que estancar sangue e fechar feridas. Helena lia os padrões de movimento do exército paraguaio antes mesmo que os batedores do Império voltassem com as notícias. Ela salvou batalhões inteiros em Humaitá, guiando oficiais por trilhas que não existiam nos mapas oficiais, mas sua inteligência era um insulto à ordem nacional. Um escravizado que lidera taticamente é uma ameaça maior ao Brasil do que os canhões de Solano Lopes, e as ordens eram claras. Ela deveria ser esquecida. Mas Helena trouxe algo consigo, algo que queimava contra sua pele toda vez que ela se cruzava com os donos da terra. A guerra não foi um interlúdio romântico para ela. Foi uma fornalha onde ela forjou uma aliança que ninguém na Casa Grande poderia imaginar. Cada assinatura nos documentos de alistamento forçado que ela vira no gabinete do coronel moribundo era uma prova de traição. Os Alencar não eram apenas covardes que fugiram da convocação. Eles eram aproveitadores que vendiam suprimentos militares podres para o próprio exército. Dona Ismênia sentia o cheiro do perigo emanando de Helena, um odor de pólvora e dignidade que ela tentava esmagar a cada ordem dada. A sinhá nunca perdoou o fato de que Helena sobreviveu à febre e ao cerco, enquanto muitos homens de bem apodreceram no pântano. Para Ismênia, a presença de Helena era um lembrete vivo do medo que o marido sentira e da fraude que sustentava o luxo de suas sedas. O plano para se livrar de Helena começou a ser traçado não com armas, mas com a calúnia, a ferramenta favorita dos tiranos domésticos. Uma joia inexistente, um anel de família que Ismênia alegava ter sido roubado, serviu como o pretexto perfeito para a execução pública. O pátio central foi preparado como um palco de horrores, com convidados da província chamados para testemunhar o que acontece com quem desafia a ordem. Joguem a escrava aos porcos. A ordem de Ismênia ecoou pelo pátio, seca e desprovida de qualquer rastro de humanidade. Os animais mantidos sem comida por 2 dias agitavam-se no cercado de lama, o som de seus grunhidos abafando os soluços da criadagem. Helena foi arrastada pelos feitores, mas ela não gritava, não implorava, mantendo os olhos fixos no horizonte, como se esperasse por um sinal.
A humilhação era um espetáculo desenhado para apagar a heroína e restabelecer a escrava, um ritual de purificação pelo sangue e pela sujeira. Ismênia ria, um som cristalino e cruel que cortava o ar quente da tarde, certa de que o segredo de sua família morreria nos estômagos dos porcos. Mas o que a sinhá não contava era com o tempo exato em que o destino decide cobrar suas dívidas de sangue e papel. O barão Afonso de Alencar cruzou o pátio no exato momento em que Helena era erguida para ser lançada sobre a cerca de madeira. Ele não vinha como o senhor de terras que ela conhecera antes da guerra, mas como um homem assombrado por tudo o que vira e fizera. Ao olhar para a mulher na lama, ele não viu apenas uma serva sendo punida por um suposto roubo. Ele viu algo que gelou sua alma. Aquelas órbitas não eram apenas desafiadoras. O brilho daqueles olhos cinzas era uma herança que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Eram os olhos do pai do barão, o mesmo olhar gélido e analítico que ele via todas as manhãs quando se encarava no espelho de prata. Naquele instante, o pátio da fazenda Três Rios deixou de ser o cenário de uma punição para se tornar o epicentro de uma explosão social. Helena não era apenas uma desconhecida, comprada em um porto distante ou uma herança da família. Ela era o sangue dele. Ela era a irmã não reconhecida, o fruto de um adultério que o velho barão tentara esconder, enviando-a para a linha de frente da guerra mais sangrenta da América. Se ela morresse ali, a verdade sobre o testamento da família e a posse ilegal daquelas terras seria enterrada com ela. Mas o barão sabia que o perigo era duplo. Se Helena vivesse, ela carregava a prova da fraude militar que poderia levar toda a linhagem ao exílio ou à forca. Se ela morresse, a carta que ela trouxera do fronte, e que ele sabia que ela possuía, já estava em mãos de terceiros, pronta para ser revelada. O silêncio caiu sobre o pátio como um manto pesado, enquanto Ismênia olhava para o marido esperando o golpe final, sem entender a hesitação dele. O romance que nascera entre Afonso e Helena antes da guerra, uma tensão proibida nas noites de vigília, agora era uma arma política carregada. Cada toque que trocaram no passado, cada promessa de proteção sussurrada, não era mais amor, era evidência de um crime social imperdoável. Afonso deu um passo à frente, sua voz falhando ao tentar manter a autoridade diante dos convidados que começavam a sussurrar entre si. Ele ordenou que a soltassem, mas o gesto não foi movido por misericórdia. Foi um cálculo de risco desesperado para salvar sua própria pele. Ele precisava calar Helena, mas não podia matá-la sem acionar o mecanismo de destruição que ela montara com a precisão de um general. Helena, no entanto, não pretendia facilitar a vida do irmão e ex-amante, mantendo o silêncio que dizia mais do que qualquer confissão. A sinhá, percebendo que perdia o controle do espetáculo, avançou em direção ao marido, exigindo que a justiça fosse feita contra a ladra. Ela não sabia que estava pisando em um campo minado, onde cada palavra poderia detonar o fim da fortuna dos Alencar. Afonso segurou o braço da esposa com uma força que ela nunca vira, um sinal claro de que o segredo era mais profundo do que uma joia de ouro. «Levem-na para o gabinete», ele ordenou. Mas Helena não se moveu, seus pés plantados firmemente na terra que ela sabia que legalmente lhe pertencia. Ela tocou o forro de seu vestido, sentindo o relevo da medalha e o volume do papel lacrado que guardava o destino de todos naquela fazenda. A guerra de Helena não tinha terminado no Paraguai. Ela estava apenas começando em solo brasileiro, e os generais agora eram juízes e escrivães. O Estado já estava enviando um oficial para recolher o que Helena trouxera, uma ordem de busca que visava apagar qualquer vestígio de sua existência nos registros oficiais. O cartório local já estava sob vigilância, e o padre que conhecia a origem de Helena começava a sentir o peso da coerção militar. Ninguém poderia saber que uma heroína negra existia, e muito menos que ela era a legítima herdeira de uma das maiores fortunas do império. Mas Helena tinha aprendido na guerra que a melhor defesa é um ataque coordenado, e ela não estava sozinha nessa batalha. Os aliados que ela fizera entre os soldados rasos e os batedores feridos estavam espalhados pela província, guardando cópias do que ela possuía. O confronto que estava prestes a ocorrer dentro daquele gabinete mudaria a história da escravidão
e do direito no Brasil para sempre. Afonso fechou a porta do gabinete, deixando Ismênia e os convidados do lado de fora, no frio da dúvida e do escândalo iminente. Ele olhou para Helena e viu não a mulher que amara, mas a verdade que o destruiria se ele não encontrasse uma saída nas próximas horas. "O que você quer, Helena?" Ele perguntou com a voz rouca, sabendo que a resposta poderia custar seu título e sua liberdade. Helena deu um passo em direção à luz, retirando o documento do forro do vestido e colocando-o sobre a mesa de carvalho maciço. O selo de cera estava intacto, o brasão de um coronel morto que provava que Afonso de Alencar nunca estivera em Curupaiti. Mas o que ela disse a seguir foi o que realmente fez o barão entender que ele nunca mais teria paz enquanto ela respirasse. Ela não queria apenas a alforria que lhe fora prometida e roubada. Ela queria o reconhecimento do sangue que corria em suas veias. Ela queria a anulação do inventário que dera a Afonso terras compradas com o sangue de homens enviados para a morte em seu lugar. O barão sentiu o chão sumir, percebendo que a mulher diante dele era a tática mais brilhante que o Império já tentara descartar. Lá fora, os capangas contratados por Ismênia começavam a cercar o escritório, armas em punho, prontos para garantir que Helena desaparecesse. A Sinhá não ia esperar pela decisão do marido. Ela ia resolver o problema com a violência que sempre fora o pilar de sua classe social. O tempo estava se esgotando para Afonso escolher entre a honra da família e a vida da mulher que salvara sua linhagem no fronte. O ranger da porta, sendo forçada por fora, interrompeu o silêncio mortal entre os dois irmãos que a lei brasileira insistia em separar. Helena não recuou, sua mão agora segurando a medalha de bronze como se fosse um punhal pronto para ser cravado no coração do sistema. O que aconteceu naqueles minutos seguintes, dentro do gabinete, selaria o destino da fazenda Três Rios e revelaria a maior fraude da Guerra do Paraguai. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem morreria primeiro para que a verdade pudesse finalmente ser contada? Porque o segredo de Helena era uma sentença de morte, e o executor já estava parado do outro lado da porta, esperando apenas o sinal. E foi nesse momento que o primeiro tiro ecoou, quebrando o silêncio da noite e dando início ao fim da era dos Alencar. O tiro que estilhaçou a janela não atingiu Helena, mas destruiu o último resquício de ordem na fazenda Três Rios. A bala de chumbo enterrou-se na madeira pesada de um relógio de pêndulo, interrompendo o tempo no exato momento da traição. O cheiro de pólvora e o ar frio da noite invadiram o gabinete, misturando-se ao suor frio que escorria pela testa do barão Afonso. Lá fora, os gritos de Dona Ismênia não eram de terror, mas de uma fúria cega que exigia a conclusão do serviço. "Acabem com isso. Matem a ladra e tragam o que ela esconde." A voz da Sinhá cortava a noite como uma lâmina enferrujada. Ela não se importava mais com as aparências perante os convidados da província. O medo do segredo era maior que o medo do escândalo. Afonso olhou para Helena, esperando encontrar uma mulher em pânico. Mas o que viu foi a frieza de quem sobreviveu a Humaitá. Helena não se abaixou, não buscou abrigo. Ela permanecia de pé, segurando o documento como se fosse um escudo impenetrável. "O tiro dela foi um erro, Afonso", disse Helena com uma voz que não tremia. "Porque agora o silêncio não é mais uma opção para você." O barão sentia o peso de sua casta esmagando seus ombros, preso entre o dever de proteger sua linhagem e a dívida de sangue com a irmã. Ele sabia que, se abrisse aquela porta para os capangas, estaria assinando não apenas a morte de Helena, mas sua própria ruína moral. O romance que viveram antes do fronte, aquela proximidade vigiada em corredores escuros, voltava agora como uma prova de crime social. Mas o sistema reagia com uma velocidade brutal, e as notícias que chegavam de fora do pátio eram ainda mais sombrias. Um mensageiro a cavalo entrou galopando pela propriedade, trazendo o brilho avermelhado de um incêndio que começava na vila próxima. O cartório local, onde repousavam os registros de nascimento e os batismos da paróquia, estava sendo consumido pelas chamas. O apagamento deliberado tinha começado. O fogo estava devorando a prova de que Helena era filha do antigo barão. Sem o registro paroquial, nenhuma informação poderia ser obtida. Afonso,
Ela voltava a ser apenas uma propriedade, uma peça sem nome no inventário de escravizados da fazenda. Afonso percebeu que sua esposa não estava agindo sozinha. Ela tinha o apoio oculto de forças que queriam manter a ordem imperial intacta. O Estado não permitiria que uma mulher negra, que liderara taticamente no fronte, reivindicasse as terras de uma dinastia. Helena era uma heroína que o exército precisava apagar e uma herdeira que a elite precisava enterrar sob as cinzas do cartório. Eles queimaram o papel, Afonso, sussurrou Helena, aproximando-se da mesa. Mas eles não podem queimar o que está gravado no bronze. O barão sentiu a garganta seca, o som dos passos dos capangas subindo os degraus da varanda, ecoando como batidas de um tambor de execução. Ele sabia que o tempo de diplomacia tinha acabado e que a proteção que ele oferecia era frágil demais contra a fúria de Ismênia. O romance que um dia foi um refúgio, agora era a corrente que o arrastava para o centro de uma conspiração de Estado. Afonso, abra esta porta ou eu mesma darei a ordem para derrubá-la, gritou Ismênia, sua voz agora colada à madeira da entrada. A Sinhá já tinha subornado o juiz de paz e coagido o padre Joaquim a silenciar sobre o que sabia do passado de Helena. O cerco estava completo. A lei, a igreja e a força bruta estavam alinhadas para garantir que a verdade nunca saísse daquele gabinete. Dentro da sala, a tensão era tão espessa que o ar parecia difícil de respirar, carregado com o cheiro de papel velho e ameaça iminente. Helena deu um passo atrás, movendo-se com a agilidade tática que aprendera observando as patrulhas inimigas nas matas do Paraguai. Ela sabia que Afonso estava a um passo de ceder, de entregar a carta e a medalha para salvar o próprio pescoço e o título. Se você me entregar, o que está naquela carta será lido em praça pública amanhã, afirmou Helena, lançando um blefe que era sua última arma. Afonso parou, a mão já próxima ao trinco da porta, o suor escorrendo por suas têmporas enquanto ele processava a ameaça. Ele sabia que Helena fizera aliados na guerra, homens que não respondiam ao comando dos Alencar e que respeitavam apenas o código do fronte. O risco de escândalo não era mais apenas sobre adultério ou uma irmã bastarda, era sobre a traição ao império e a venda de suprimentos militares falsos. Se Helena falasse, a fortuna dos Alencar evaporaria e o nome da família seria riscado da história brasileira com a mesma tinta da vergonha. A arrogância de Ismênia estava levando-os para um abismo que ela nem sequer conseguia mensurar em sua sede de vingança. O barão sentiu uma náusea profunda, percebendo que ele era apenas uma peça em um tabuleiro que Helena já tinha mapeado por completo. Ele não era o salvador. Ele era o prisioneiro de uma verdade que ele mesmo ajudara a construir ao longo de anos de silêncio e privilégio. O romance que ele tentara negar era agora a única coisa que o ligava a uma possível saída daquela armadilha de sangue. De repente, o som de cavalos em alta velocidade retornou ao pátio, mas desta vez não era um mensageiro solitário da vila. O som de botas militares marchando em uníssono e o tilintar de sabres indicavam a chegada de um contingente oficial do Rio de Janeiro. O inspetor imperial, enviado pessoalmente pelo comando militar, tinha chegado para resolver o impasse da fazenda Três Rios. O Estado não vinha para fazer justiça a Helena, mas para garantir que o segredo militar que ela carregava fosse confiscado e destruído. A presença militar mudou o jogo de Ismênia instantaneamente. Ela recuou da porta, tentando recompor sua máscara de dama da sociedade. Os capangas, percebendo a autoridade superior, baixaram as armas e se dispersaram para as sombras das árvores, temendo a prisão. Afonso abriu a porta, não para sua esposa, mas para enfrentar o oficial que representava a força que ele tanto temia e respeitava. O inspetor imperial entrou no gabinete com a frieza de um executor, ignorando Ismênia e focando seus olhos diretamente em Helena. Soube que a senhora possui propriedades que pertencem ao Estado brasileiro, disse o oficial, estendendo a mão para a medalha sobre a mesa. A atmosfera mudou de um conflito familiar para uma questão de segurança nacional, onde a vida de Helena valia menos que o metal da medalha. O inspetor trazia consigo uma ordem de apreensão de todos os documentos relativos ao alistamento da 4ª Companhia de Infantaria.
O silêncio de Helena agora enfrentava a pressão direta do Império, e Afonso percebeu que sua hesitação tinha trazido o lobo para dentro de casa. Helena, no entanto, não entregou a medalha. Ela a fechou na palma da mão, o bronze machucando sua pele com um frio cortante. Ela sabia que o inspetor não estava ali apenas pelos documentos, mas para garantir que a testemunha incômoda fosse silenciada para sempre. Esta medalha não é do Estado, disse ela, sua voz ecoando com uma autoridade que fez o oficial hesitar por um breve segundo. O oficial sorriu de forma gélida, um sinal de que a paciência do Império era curta e que ele tinha ordens para usar qualquer meio necessário. Ele fez um sinal para os soldados que esperavam na porta, e o som de armas sendo engatilhadas preencheu o gabinete novamente. Afonso olhou para Helena, percebendo que o momento da verdade final tinha chegado e que o preço do seu silêncio seria a morte dela diante de seus olhos. Foi então que Helena fez o movimento que ninguém esperava, revelando o segredo que ela guardara até aquele momento de desespero. Ela não tinha apenas a medalha de bronze. Ela tinha a medalha de ouro do próprio general que o oficial tanto admirava. E no verso daquela medalha não estava o nome de Afonso, mas um nome que faria o inspetor imperial cair de joelhos. O oficial empalideceu ao ler a gravação, e Afonso sentiu o peso de uma revelação que mudaria tudo o que ele sabia sobre seu próprio pai. O segredo não era apenas sobre a fuga do Barão da Guerra, mas sobre quem ele realmente era e quem Helena representava naquele tabuleiro de mentiras. E quando Helena pronunciou o nome gravado no ouro, o silêncio que se seguiu foi o som de uma dinastia inteira começando a desmoronar. Mas a pergunta que gelou o sangue de todos na sala foi: como Helena conseguira algo que deveria estar enterrado em um túmulo de oficial? A resposta para esse mistério seria a chave para a liberdade de Helena, ou o motivo final para sua execução imediata. E foi nesse instante de choque que a verdadeira batalha pela alma da fazenda Três Rios atingiu seu ponto sem volta. O nome gravado no verso daquela medalha de ouro não era um nome qualquer. Era o nome do verdadeiro general que comandara à frente de Humaitá. Mas o segredo não estava no nome do general, e sim na dedicatória gravada logo abaixo, datada de 20 anos atrás. Ao meu primogênito e legítimo herdeiro, Afonso, em prova de sangue e honra, dizia a inscrição que Helena agora exibia como uma sentença. A sala mergulhou em um vácuo de som, onde apenas o estalar da madeira na lareira ousava interromper o choque das autoridades presentes. O inspetor imperial recuou 2 passos, sua mão tremendo tanto que o sabre em sua cintura tilintava contra a farda. Aquele general fora o homem que forjara a carreira do pai do barão, e a existência daquela medalha provava uma verdade devastadora. Helena não era apenas a irmã bastarda de Afonso, ela era a filha primogênita, fruto de um casamento secreto e anterior do velho barão. O casamento com a mãe de Afonso, que todos acreditavam ser a única união legítima, fora um ato de bigamia planejado para consolidar terras. Se Helena possuía aquela medalha e os papéis que a acompanhavam, o título de Barão de Afonso era uma fraude jurídica de proporções nacionais. A arrogância de Ismênia desmoronou instantaneamente, substituída pela percepção de que ela estava casada com um homem sem nome e sem posses. O inspetor imperial, que viera para silenciar uma escravizada, percebeu que agora tinha em mãos uma crise que poderia derrubar o gabinete ministerial no Rio de Janeiro. Onde você conseguiu isso? A voz do oficial saiu como um sussurro rouco, destituída de toda a arrogância anterior. Eu a retirei do peito do meu pai, antes que o exército de Afonso o enterrasse em uma cova sem nome para apagar o passado, respondeu Helena. O romance proibido entre Helena e Afonso, que começara anos antes, nunca fora apenas atração. Era o reconhecimento instintivo de um sangue comum que ambos tentavam ignorar. Afonso caiu sentado na cadeira de couro, os olhos perdidos no vazio, vendo o império de mentiras dos Alencar ser devorado pela inteligência daquela mulher. A estratégia de Helena foi impecável. Ela não usou a força, ela usou o registro, o papel e o metal que o sistema tanto valorizava. O inspetor imperial sabia que não poderia matá-la ali. Se Helena morresse,
o envelope que ela enviara para o juiz de paz seria aberto. O Estado brasileiro, temeroso de uma vergonha internacional envolvendo seus altos comandos, foi forçado a entrar em uma negociação de sombras. A justiça não veio por bondade, mas por puro cálculo político e medo do escândalo que a história de Helena provocaria. Em troca do silêncio de Helena sobre a bigamia do velho barão e sobre as fraudes de suprimentos militares, o Estado ofereceu o que ela sempre buscou. A certidão de alforria de Helena foi assinada ali mesmo, sobre a mesa manchada de cera, não como um presente, mas como um tratado de paz. Mas Helena exigiu mais. Ela exigiu a reparação histórica que o sistema tentara lhe negar, através do chicote e da lama. O barão Afonso foi forçado a assinar uma escritura de transferência de terras, entregando a parte mais fértil da fazenda Três Rios para a irmã. Ele manteve o título, mas o título agora era uma casca vazia, uma lembrança constante da dívida de sangue que ele teria que pagar até o fim dos dias. Dona Ismênia, assim há que rir ao ordenar que jogassem a escrava aos porcos, foi exilada socialmente pela própria vergonha da descoberta. Nenhuma família da província voltaria a pisar na Casa Grande, sabendo que a fortuna dos Alencar estava construída sobre o crime e a traição. O silêncio das visitas tornou-se a punição mais cruel para uma mulher que vivia do brilho das aparências e do poder sobre os outros. Helena não ficou para ver a ruína completa dos Alencar. Ela partiu na manhã seguinte, levando consigo o que o sistema não pôde queimar. Ela levava a medalha, o registro de sua história, e a liberdade conquistada não por misericórdia, mas por uma inteligência que superava generais. As terras que ela recebeu tornaram-se um refúgio para outros, que, como ela, tinham sido apagados dos registros oficiais da história brasileira. A Guerra do Paraguai terminou em 1870, mas a Guerra de Helena só foi vencida quando o último documento foi lacrado e escondido. O registro de óbito número 84 permaneceu com sua rasura, mas a verdade sobre quem realmente venceu aquela batalha ficou guardada em um envelope secreto. A história de Helena é o lembrete de que, mesmo sob o peso do ferro e da senzala, a inteligência e o registro são as armas mais letais contra a tirania. O barão morreu anos depois, solitário e assombrado pela imagem da mulher de olhos cinzas que o derrotou sem disparar um único tiro. Helena viveu para ver o fim do império, observando das suas terras como os nomes que tentaram apagá-la foram um a um esquecidos pelo tempo. A justiça de Helena foi silenciosa, documental e definitiva, como uma mancha de tinta que nenhum general jamais ousou apagar. Esta história chegou ao fim, mas os segredos que ela revela ainda ecoam nos arquivos que o Estado prefere manter trancados. Se você acompanhou a trajetória de Helena até aqui e sentiu o peso desta justiça histórica, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar desenterrando os casos proibidos que moldaram o nosso passado nas sombras da Casa Grande. Obrigado por assistir até o final e por ajudar a manter viva a memória daqueles que o sistema tentou converter em pó. Sua inscrição é a garantia de que essas verdades perigosas continuarão sendo contadas. Doa a quem doer. Até a próxima investigação, onde o passado sempre encontra uma forma de cobrar o seu preço.